Neste vídeo, seguirei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Este vídeo é de número 23 sobre a Bíblia e o terceiro sobre Jó. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo estarei falando sobre o terceiro capítulo do livro de Jó, em que Jó amaldiçoa a vida. O início do terceiro capítulo do livro de Jó inicia assim: Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nós devemos prestar muita atenção nesta frase. Abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas antes de seguir em frente no terceiro capítulo, vamos voltar um pouquinho. No capítulo 1, versículo 22, onde está escrito assim: Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. E depois, nós também seguimos no capítulo 2, no versículo 10, está escrito assim: Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Vamos voltar um pouco no tempo para entender por que está escrito na Bíblia que Jó não pecou, não blasfemou e não pecou por palavras. Escrito duas vezes, no capítulo 1 e 2. Se, ao iniciar a leitura do capítulo 3, a primeira frase está escrito que Jó amaldiçoou. Vamos voltar ao tempo de Jó. Isso pelos 500, 600 anos antes de Cristo. Na época em que Jerusalém e Judá, o povo cristão, cometiam pecados demais, em que Deus mandou, ordenou, conduziu a Babilônia para escravizar esse povo durante 70 anos. Jó é dessa época. Uma época em que matar um animal em sacrifício, queimar esse animal, perdoava todos os seus pecados. Por isso, Jó, como nós podemos ler no capítulo 1, em que era um homem super poderoso, rico, dono de muitos animais. O que era para Jó? Era um sacrifício matar um animal? Se isso nós podemos considerar um sacrifício, poderia fazer o pecado que fosse. Mas isso era o costume da época. Não é Deus que dizia que isso era correto. Deus jamais autorizou que isso era correto. Isso era um costume da época. Matar um animal, sacrificar um animal e oferecer o holocausto, queimar, oferecer para Deus a fumaça. Então Jó fazia isso. Está nos capítulos 1 e 2 de Jó, com todas as letras bem explicado neste sentido. Seus filhos faziam festa. E para que todos os pecados que eles pudessem ter cometido na festa, durante a festa, que Jó não estava presente. Isso está claro na Bíblia. Jó simplesmente matava um animal para cada filho, queimava e estava pronto. Não pecou, não tem mais pecado. É neste sentido que está escrito: Jó não pecou, não blasfemou e não pecou por palavras. E no capítulo 3 nós vamos ver que Jó invocou amaldiçoadores profissionais. Aqueles que invocavam a Leviatã. Sim, naquela época tinha os amaldiçoadores profissionais, porque não era pecado amaldiçoar. Depois se fazia um sacrifício, um holocausto de um animal, e estava perdoado. Nós temos que ver, analisamos, trazemos para o nosso presente. Se nós amaldiçoarmos a vida, o maior dom que Deus nos deu, e nós amaldiçoarmos o útero onde nós fomos gerados, o joelho, os braços que nos protegeram, o seio que nos amamentou, o que nós estaremos amaldiçoando? Não é a nossa mãe? E quando nós amaldiçoamos o dia em que nós fomos concebidos, nós estaremos amaldiçoando a vida, o maior dom que Deus nos deu? E isso, amaldiçoar
a Deus, a obra de Deus, a obra mais prima de Deus, que é a nossa vida, e amaldiçoar o útero da nossa mãe, aonde nós fomos concebidos, é um pecado que para Deus não tem perdão. E para ficar mais claro, eu vou sair um pouco do livro de Jó. Eu vou para o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 11 a 13, aonde Deus fala através do profeta Isaías sobre o holocausto, que não foi Deus que pediu. Do 11 ao 13, pode acompanhar no capítulo 1, vai falar mais sobre isso. Eu não vou expor mais, para não ficar mais longo. Eu vou só ler do capítulo 11 ao 13, em que Deus fala: de que me serve a fumaça dos holocaustos? Não fui eu que pedi. Deus fala em outras palavras, mas Deus não pediu esse tipo de sacrifício. Está escrito assim, no capítulo 1, versículo 11 a 13 do livro de Isaías. De que me serve a mim a multidão de vossas vítimas? Diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vim apresentar-vos diante de mim, quem vos reclama isso? Atropelar os meus átrios? De nada serve trazer oferendas. Tem horror da fumaça dos sacrifícios. Nessa leitura fica bem claro o que Jó achava que ele estava fazendo certo. Ele imaginava que ele estava, pelo costume, fazendo corretamente. Ele estava equivocado. Aquilo que ele fazia de sacrifício não agradava a Deus e nem um pouco. Por quê? Ele deixava seus filhos fazer a festa, sabendo que depois ele ia oferecer holocaustos, e se eles tivessem algum pecado, ele todo seria perdoado. Eu vou apresentar aqui agora um trecho do capítulo 3 do livro de Jó. Queria chamar a atenção para prestar muita atenção em duas palavras. Bem no início, quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, prestar bem atenção nisso. Ele amaldiçoou. E em seguida, quando ele invocou para também amaldiçoar, amaldiçoadores profissionais, que eram hábeis em invocar a Leviatã. Eu vou ler no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó falou nesses termos: pereça o dia em que nasci, e a noite em que foi dito, uma criança masculina foi concebida. Que esse dia se mude em trevas, que Deus lá do alto não se incomode com ele, que a luz não brilhe sobre ele, que trevas ou obscuridades se apoderem dele, que nuvens o envolvam, que eclipse o apavorem, que a sombra o domine esse dia, que não seja contado entre os dias do ano, nem que seja computado entre os meses, que seja estéril essa noite, que nenhum grito de alegria se faça ouvir nela. Amaldiçoa-na aqueles que amaldiçoaram os dias, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã, que as estrelas de sua madrugada se obscureça, e em vão espere a luz, e não veja abrir-se as pálpebras da aurora, já que não fechou o ventre que me carregou, para me poupar a vista do mal. Por que não morri no seio materno? Por que não pereci saindo de suas entranhas? Por que dois joelhos para me acolherem? Por que dois seios para me amamentarem? Estaria eu deitado em paz, dormiria e teria o repouso. Nós vemos aqui nessa leitura partes que nós podemos dizer que são pecados de Jó. Quando ele amaldiçoa o dia que foi concebido. Quando ele invoca amaldiçoadores profissionais para amaldiçoar junto com ele esse dia. Quando ele diz: para que dois joelhos para me ampararem, dois seios para me amamentarem? Ele preferia a morte
Então nós vemos que Jó pecou. E algo que para Deus é pecado muito grave. Jó diz ser inocente. Vamos acompanhar o que um amigo de Jó falou sobre Jó. Eu vou apresentar o capítulo 22, em que uns dos 3 amigos de Jó, que vieram de longe para amparar, para ficar com ele nesse momento de desgraças que ele vivia, falou sobre a maneira de agir de forma errada de Jó, e que ele não admitia. E nós temos consciência, nós estamos cientes de que para saber o que uma pessoa faz errado, nós não devemos perguntar para a própria pessoa. Ninguém melhor do que seus amigos, aqueles que não lhe abandonam, amigos fiéis dele, para mostrar aonde estão os equívocos dessa pessoa. E aqui é o amigo de Jó falando sobre as coisas erradas que Jó fez e não admite. Está no capítulo 22, no versículo do 4 ao 11. É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e não são inumeráveis as suas iniquidades? Sem causa tomaste penhores a teus irmãos, despojaste de suas vestes os miseráveis, não davas águas ao sedento, recusavas o pão ao esfomeado. A terra era do mais forte, e o protegido é que nela se estabelecia. Despedia as viúvas com as mãos vazias, quebrava os braços dos órfãos. Eis porque está cercado de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. A luz obscureceu-se, já não vês nada, e o dilúvio das águas te engole. Nós devemos entender aqui, o dilúvio das águas é o pensamento, o estresse que ele vive faz com que ele não vê mais nada do que é certo ou do que é errado. Ele não consegue reconhecer os seus erros. Vai no capítulo 22 do livro de Jó e ali você vai ver o que o amigo fala para Jó que ele fez. A coragem de falar de frente a frente, expondo todos os seus erros que ele não admite que fez. Eu iniciei apresentando sobre o que Deus fala sobre o holocausto, sobre oferecer um animal queimado, oferecer fumaça a Deus, que ele não aceita como perdão de pecados. Eu também apresentei o capítulo 3, em que Jó evocou amaldiçoadores para lhe ajudar a amaldiçoar o dia em que ele foi concebido. Em seguida, eu apresentei o que o amigo fala de Jó. Agora nós vamos acompanhar o que Deus fala de Jó, que está do capítulo 3 ao capítulo 41, que é o verdadeiro livro de Jó. Então está no capítulo 38, versículo 2, e no capítulo 40, versículo de 1 a 9. Lógico que você vai poder acompanhar todo o que Deus falou, em detalhes, no capítulo, quando existe o primeiro discurso de Deus, no capítulo 38, e o segundo discurso de Deus, no capítulo 40. Eu não vou apresentar todo para não ficar muito longo, mas aqui nós vamos poder entender com muita nitidez o que Deus disse para Jó. Quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Isso é o que está no capítulo 38, versículo 2, em que Deus classifica as palavras de Jó sem inteligência. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um homem, vou interrogar-te, tu me responderás. Quer reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz trovoante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e glória. Espalha as ondas de tua cólera com o olhar, abaixa todo orgulho, esmaga os maus no mesmo lugar em que eles estão.
mete-os todos juntos debaixo da terra, amarra-lhe os rostos no lugar escondido. Então eu também te louvarei por triunfares pela força de tua mão. O que Deus disse para Jó? Se tudo que você sabe de sua inteligência ser superior à minha, então eu também te louvarei. Ao invés de Jó louvar a Deus, Deus louvaria Jó se ele provasse ser aquilo que ele falava. E aqui nós podemos entender, Jó não tem razão. E nós não podemos continuar falando de Jó de forma equivocada. Não é o padre que fala hoje, não é o pastor que fala hoje, não é o teólogo a explicação que ele dá hoje. Não foi ele que criou que Jó é um símbolo de paciência, que Jó não pecou por palavras. Esse ensinamento vem do tempo de Jó, quando simplesmente se matava um animal, queimava e oferecia a Deus e os pecados estavam perdoados. Então era assim que procedia Jó e se julgava inteligente e superior. Ele não tinha que se preocupar com o que falava, com o que dizia e com o que seus filhos faziam. Simplesmente ele tinha milhares de cabeças de animais, de todos os tipos, e animais bonitos. Ele podia dizer o que queria, seus filhos fazer o que queria, e ele era perdoado quando ele matava um animal para cada um dos seus filhos e queimava. E nós vemos que Deus diz que isso não foi ele que pediu. E também nós devemos entender, Deus alertou Jó muitas vezes. Como eu mostrei no vídeo anterior, Deus alertou Jó muitas vezes em sonhos e visões, mostrando onde é que estava o equívoco. Mas a arrogância de Jó em se sentir superior a Deus em inteligência, não aceitou o sonho como orientação de Deus. Ele só aceitava se Deus estivesse na sua frente. E quando Deus esteve na sua frente, falou que as suas palavras eram sem sabedoria. E então Jó foi humilhado por Deus. E nós devemos entender e mudar o nosso conceito. Jó não é um símbolo de paciência e nem de inteligência, como o próprio Deus falou. Jó é um arrogante que não aceita a orientação através do sonho e da visão.